Olá! Bom, já tem um tempinho que eu não sentia assim uma inspiração real, verdadeira para compartilhar aqui com você. E isso me levou a questionar algumas coisas e, como eu digo, eu sou uma ávida buscadora do autoconhecimento, porque eu olho para a Thelma de alguns anos atrás e eu percebo o quanto eu evoluí a partir do momento em que eu decidi conhecer a mim mesma, encarar as minhas dores, olhar para tudo aquilo que eu não conseguia trabalhar, olhar para as minhas feridas, para os meus traumas. Então, pensando muito sobre isso, eu cheguei num certo ponto onde eu fiquei pensando se de fato eu estava contribuindo com a vida de alguém, se de fato eu estava servindo as pessoas. Hoje eu cheguei num ponto da minha vida em que eu consigo escolher onde eu quero gastar o meu tempo. Hoje eu consigo escolher se eu quero trabalhar numa escala 6x1. Hoje eu consigo escolher e dizer não, se eu quiser. Mas o fato é que eu comecei a ficar muito aflita com a ideia de não estar contribuindo com a vida de alguém, não estar talvez postando vídeos e eu tava relutante em postar qualquer coisa só para encher linguiça. E realmente tudo que eu venho colocando aqui é algo vivido, é algo sentido, é algo que me atravessou. E os dias foram passando e aí eu fui até a manicure para dar um talento nas minhas lindas unhas. E na parte de baixo tem um salão. E como o meu cabelo branco tá crescendo em disparada, eu pensei, acho que é hora de fazer alguma coisa a respeito. Vou fazer 50 anos, nunca fiz muitas loucuras no meu cabelo. Acho que é hora de fazer uma loucurinha no meu cabelo. E aí eu tinha visto uma referência no Pinterest, que são essas mechas laterais. Por quê? Adivinha onde é o meu cabelo branco? É só aqui, minha colega. É só aqui desses dois lados, mas é branco, branco. E aqui no meio é o cabelo, até onde eu percebo, cabelo natural. E eu fui falar com uma cabeleireira. Por que eu tô te contando isso? Que eu gosto de contextualizar, entendeu? E esse canal, gente, esse canal é pra galera que, entendeu? É da década de 70, é o pessoal que é analógico, que é digital, que sabe transitar bem entre esses dois mundos. E aí eu encontrei com uma pessoa fantástica que me atendeu, fez um teste de mechas e a gente foi conversando. E naquele momento eu pude servir a uma pessoa com aquilo que eu já tinha vivido, com aquilo que eu já tinha superado. E ela parava e olhava para mim e ela falava assim, você é uma bruxa. Eu não tô acreditando que você tá me falando isso, porque eu estava perguntando isso para Deus hoje. E eu confesso que eu me segurei para não começar a chorar, porque não era só a Márcia que estava tendo uma resposta do divino, mas eu mesma. Então, eu vou continuar aqui do jeito que eu sei fazer,
assim, sem muito roteiro, sem enfeitar o pavão, como eu costumo dizer. Porque não precisa enfeitar o pavão já é enfeitado, não enfeita o pavão. É só precisa agora continuar, persistência. Eu nunca pensei em desistir, mas eu questionava se eu de fato estava servindo as pessoas. E honestamente, para mim não faz muita conta se é uma centena, duas, ou se é uma pessoa, porque naquele dia com a Márcia eu estava inteira e eu estava transbordando. À medida que eu falava com ela e que eu sentia que aquilo era uma resposta, que o coração dela era tocado, eu me sentia transbordando pelo divino. Eu me sentia tocada, eu me sentia como se não, aquilo também era uma resposta para mim. Não desista, por favor. Seja lá qual for a coisa que você idealiza, você só precisa fazer uma pergunta: como você pode servir as pessoas com o seu sonho? Até a próxima.